Chega um momento, na vida de todo crente, quando o céu intervém nos assuntos do coração. Um momento tão divino, tão designado pela mão de Deus, que não pode ser confundido com mera coincidência. Não nasce da emoção, nem da luxúria, nem do desespero. Nasce da orquestração divina. Quando Deus escolhe alguém para você, não é por acaso, é por chamado. Quando Deus traz uma pessoa para a sua vida, marcada por suas impressões digitais, moldada por seu tempo, coberta por sua vontade, você saberá. Não porque a pessoa é perfeita, não porque o caminho é suave, mas porque a presença de Deus a envolve. Veja, quando Deus ordena um relacionamento, quando Ele seleciona alguém para a sua jornada, isso abala o âmago do seu ser. Não apenas toca seu coração, desperta seu espírito. Não apenas traz paz, desperta propósito, porque nosso Deus não está no negócio de alinhamentos aleatórios. Ele é o Deus do destino, o Deus do design, o Deus das uniões divinas. Alguns de vocês têm esperado através de corações partidos, esperado através de decepções, esperado através do silêncio. Vocês passaram por temporadas em que pensaram que o amor havia esquecido seu nome, em que choraram até dormir, perguntando a Deus por que todos os outros parecem encontrar sua pessoa enquanto você fica para trás. Mas, filho de Deus, ouça-me. Quando Deus escolhe alguém para você, sua espera não será em vão. A dor, o atraso, a poda. Tudo isso foi preparação para uma promessa. E quando essa promessa chegar, 5 coisas acontecem. Não 4, não 6. 5 impressões digitais divinas que marcam a mão de Deus no relacionamento. Estas não são teorias. São verdades forjadas no fogo da oração, seladas pela palavra e confirmadas pelo Espírito do Deus vivo. Primeiro, quando Deus escolhe alguém para você, a confirmação divina, não confusão, não caos, não sinais mistos, mas clareza. Deus não é o autor da confusão. Ele não fala em enigmas quando se trata de sua vontade. Ele não provoca seus filhos com ilusões de amor. Quando é de Deus, você não terá que forçar. Haverá uma paz que ultrapassa o entendimento. Uma voz suave dentro de você que diz: este é o caminho. Caminhe nele. As pessoas podem não entender. Seus amigos podem questionar. Seu passado pode tentar desqualificá-lo. Mas seu espírito saberá. O Espírito de Deus dentro de você se levantará com ousadia e certeza, dizendo: este é aquele que preparei. E, quando Deus fala, Ele acalma toda tempestade, silencia todo medo, afoga toda mentira do inimigo. Você não precisará de 1000 sinais quando estiver em alinhamento com o céu. Você precisará de apenas um, e esse um ecoará através de sua alma com a voz da eternidade. Em segundo lugar, quando Deus escolhe alguém para você, essa pessoa o aproximará dele. Não o afastará. Não o distrairá. Não o levará ao pecado. Ela afiará seu espírito como ferro afia ferro. Não será perfeita, mas estará buscando a Deus com paixão. Orará com você, jejuará com você, acreditará com você. Quando você estiver fraco, ela falará vida. Quando você estiver com medo, ela o lembrará da fidelidade de Deus. Ela chamará seu propósito. Não se intimidará com seu chamado. Ela o celebrará. A pessoa que Deus envia desafiará seu conforto, mas não seu caráter. Não o manipulará, ministrar-lhe-á, não drenará sua unção. A inflamará. Porque quando 2 pessoas caminham juntas na vontade de Deus, há poder, há alinhamento, há propósito. Isso não é sobre contos de fadas. É sobre aliança, reino, chamado. A pessoa que Deus escolhe não o idolatrará, nem esperará que você a idolatre. Ela caminhará com você para a presença do Rei. Alguns de vocês têm entretido pessoas que parecem boas, mas o afastam do seu Deus. Ouça-me claramente, isso não é a vontade de Deus.
O diabo sabe como enviar distrações atraentes, mas quando Deus escolhe alguém para você, essa pessoa nunca competirá com Deus pela sua atenção. Ela o levará de volta a Ele todas as vezes. Vocês adorarão juntos, crescerão juntos, se erguerão juntos. E você saberá que essa união não está construída sobre areia, mas na rocha sólida de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, quando Deus escolhe alguém para você, haverá um tempo divino. Quantos correm à frente de Deus e sofrem por isso? Mas aquele que espera no Senhor nunca será envergonhado. O tempo não é um detalhe para Deus, é um design. Você pode se sentir pronto, mas se a pessoa não estiver pronta, não é o momento. Você pode se sentir impaciente, mas a impaciência não é fé. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Confie que cada atraso tem um propósito. Confie que a temporada em que você está o está preparando para o que Deus está trazendo. Você não precisa manipular o que Deus está enviando, não precisa convencer alguém a amá-lo, não precisa correr atrás do que Deus escolheu. Quando é de Deus, flui. Quando é de Deus, cresce. E quando é o momento, nada no inferno pode impedir o que o céu ordenou. Você olhará para trás e agradecerá a Deus por não ter respondido algumas orações como você queria. Chorará de gratidão pelas portas que foram fechadas, porque quando Deus abre a porta certa, fará sentido. A dor fará sentido. A espera fará sentido. O silêncio fará sentido. Ouça-me. Atraso não é negação. Atraso é desenvolvimento. Deus não está punindo você. Ele está preparando você. Você não está esquecido. Está sendo moldado. Porque o relacionamento que chega cedo demais pode destruí-lo. Mas o relacionamento que chega no tempo de Deus o abençoará. Confie nele. Confie em seu tempo. Confie em seu processo, pois ele faz todas as coisas belas, não apenas aceitáveis, belas em seu tempo. Em quarto lugar, quando Deus escolhe alguém para você, você estará espiritualmente protegido. Não estou falando de conforto. Não estou falando de facilidade. Estou falando de cobertura espiritual. Quando é de Deus, o relacionamento será um lugar de refúgio, não de guerra. Será um lugar de oração, não de contenda. O diabo tentará atacá-lo, mas não prevalecerá, porque o que Deus une, nenhum homem e nenhum demônio podem separar. Você não terá que lutar para mantê-lo unido. Será sustentado pela mão de Deus. Haverá batalhas, sim, mas também haverá avanços. Haverá tempestades, sim, mas vocês as enfrentarão juntos. Cobertos pela graça, você descobrirá que são mais fortes juntos, não mais fracos. Notará que seu discernimento espiritual aumenta. Sua capacidade de ouvir Deus se torna mais aguçada. Seu propósito se torna mais claro, porque a pessoa certa nunca o puxará para as trevas. Ela caminhará com você na luz. Não brincará com seu coração. Não o deixará adivinhando. Cobrirá você em oração. Honrará seus limites. Protegerá sua reputação. Porque entende que você não é apenas uma pessoa. Você é um filho de Deus. E quando você é amado por alguém que teme ao Senhor, será diferente. Parecerá diferente. Será diferente. Por último, quando Deus escolhe alguém para você, o relacionamento produzirá frutos eternos. Não emoção temporária, não conexão superficial, frutos eternos, frutos com propósito, impacto no reino. Você verá sua união tocando vidas, abençoando outros, inspirando fé. Verá seu relacionamento se tornando um testemunho, um exemplo vivo da fidelidade de Deus, uma testemunha para o mundo de que Deus ainda escreve histórias de amor, de que Deus ainda une duas pessoas para sua glória. Não será apenas sobre romantismo, será sobre legado, sobre ministério, sobre missão. Vocês começarão a sonhar juntos, construir juntos, servir juntos. O Espírito Santo usará sua união
para curar outros, para restaurar a esperança em aqueles que desistiram. Seu casamento não será apenas um contrato. Será uma aliança marcada pela graça, alimentada pelo propósito, enraizada em Cristo. Vocês verão frutos em seus filhos, frutos em sua comunidade, frutos em seu chamado. Porque quando Deus está no centro, tudo ao seu redor começa a florescer. As pessoas verão seu amor e saberão que não é deste mundo. Verão sua unidade e sentirão a presença de Deus. Serão atraídas não para vocês, mas para aquele que os uniu. Esse é o poder da conexão divina. Deixe-me falar isso com ousadia. Pare de se contentar com menos do que Deus tem para você. Pare de abaixar seus padrões por causa da companhia. Pare de tentar criar o que apenas Deus pode ordenar. Você vale a espera. Você é amado por um Deus que vê o fim desde o princípio. E Ele não está brincando com seu coração. Ele está preparando algo sagrado, algo santo, algo que vale a espera. Você não precisa se comprometer para ser amado. Não precisa se exibir para ser escolhido. Quando Deus escrever sua história, ela será escrita em graça, não em medo. Será escrita em verdade, não em engano. Será escrita em propósito, não em confusão. Solte os falsos. Solte aqueles que continuam quebrando seu coração. Solte as distrações e prepare seu coração para a coisa real. Porque quando Deus escolhe alguém para você, Ele não lhe dá apenas um companheiro, Ele lhe dá um colaborador no reino, um parceiro para a promessa, alguém que caminhará pelos vales e escalará as montanhas com você. Alguém que não apenas fica com você em público, mas intercede por você em particular. Não é alguém interessado apenas no seu sorriso, mas alguém que discerne seus fardos. Eles ouvem o que você não diz, veem o que você tenta esconder e oram com um fogo que sacode o céu por sua causa. Você não foi criado para caminhar nesta jornada sozinho. Sim, há temporadas de solidão. E sim, Deus usa o isolamento para revelar sua presença. Mas quando Ele julgar o momento certo, quando seu coração tiver sido refinado, quando seus olhos estiverem fixos nele, quando seu espírito estiver maduro o suficiente para reconhecer o divino sobre o desejável, Ele intervém e conecta duas almas pelo seu espírito. Essa conexão não é construída na atração, embora a atração estará lá. Não é construída em interesses mútuos, embora os interesses se alinharão. É construída em missão, em visão, no chamado de Deus, ecoando em duas vidas que agora se tornam uma. Ouça isso claramente. Quando Deus une duas pessoas, nunca é apenas sobre felicidade. É sobre santidade. Ele traz alguém para a sua vida, não apenas para fazer você se sentir bem, mas para fazer você crescer, para esticar sua fé, para afiar seu caráter, para empurrá-lo mais perto da cruz. Porque Deus não quer relacionamentos que façam você esquecê-lo. Ele quer relacionamentos que o façam cair de joelhos, em adoração. E quando ele está no centro, o amor se torna mais do que um sentimento. Torna-se uma força que quebra maldições geracionais, uma força que constrói famílias que refletem o céu, uma força que luta pela justiça. Mesmo quando o mundo zomba disso, o mundo não entenderá, a cultura não aplaudirá, a sociedade chamará de ultrapassado, até tolo. Mas quando você caminha na vontade de Deus, não precisará da aprovação do homem. Deixe-os rir, deixe-os zombar, deixe-os questionar, mas deixe sua vida falar. Deixe o fruto de sua obediência silenciar as vozes da dúvida. Porque quando Deus escreve uma história de amor, ela supera tendências, transcende o tempo, torna-se um testemunho que ressoa por gerações. Alguns de vocês têm lutado batalhas em seu coração. Estão divididos entre o desejo por companhia e o desejo de agradar a Deus. Sentem a pressão para se contentar, o peso da solidão
tenta puxá-los para relacionamentos que são confortáveis, mas não consagrados. Deixe-me dizer a vocês: o conforto é uma falsificação quando vem sem chamado. Se você se contentar com o conforto, pode perder seu chamado. Não troque sua herança divina por uma conexão temporária. Não se case com alguém que vê apenas sua beleza, mas ignora sua unção. Não diga sim a alguém que vê seu potencial, mas se recusa a ser parceiro no seu propósito. Você não é um prêmio de consolação. Você é o vaso escolhido de Deus. Você merece alguém que não apenas tolere seu fogo, mas o alimente. Alguém que não apenas admire sua força, mas fique ao seu lado no espírito. Você precisa de alguém que adore quando a tempestade chegar, que segure sua mão e diga: vamos orar. Alguém que entenda que essa união não é apenas sobre prazer, mas poder. Não apenas sobre romantismo, mas poder de ressurreição, fluindo através de sua obediência. Você deve entender isso. Deus não está tentando atrasar sua vida. Ele está tentando preservar seu destino. Cada vez que ele diz, espere, não é rejeição, é redirecionamento. Cada vez que ele fecha uma porta, não é punição, é proteção. Cada vez que ele remove alguém, não é crueldade, é misericórdia. Porque Deus vê o que você não pode ver. Ele vê além de sorrisos e palavras doces. Ele vê o coração. Ele vê o futuro. Ele vê se essa pessoa ainda estará de joelhos no altar quando os ventos da vida começarem a soprar. Então confie nele. Confie no silêncio. Confie nas temporadas que parecem vazias. Porque o que parece um deserto pode ser apenas a oficina de Deus. Ele não está apenas preparando uma pessoa para você. Ele está preparando você para ela. E Deus não enviará o seu melhor para alguém que não está pronto para administrá-lo. Então, deixe-o moldá-lo. Deixe-o purificá-lo. Deixe-o ensinar-lhe como amar a sua imagem. Porque o tipo de amor que Deus ordena não é egoísta, é sacrificial. Não é conveniente, é de aliança. Não foge ao primeiro sinal de conflito. Ele cava mais fundo. Fica, perdoa, luta com oração, não com orgulho. E quando você finalmente o vir, quando aquele que Deus escolheu estiver diante de você, entenderá porque nunca funcionou com ninguém mais. Você entenderá porque cada falsificação teve que sair. Porque cada coração partido teve que acontecer. Porque cada noite solitária foi permitida. Porque Deus estava escrevendo um capítulo tão sagrado, ele teve que limpar o palco. Ele teve que silenciar o ruído. Ele teve que preparar seu coração para receber um amor que espelha o dele. E quando você unir sua vida à deles, não estará apenas dizendo sim a uma pessoa, estará dizendo sim a um chamado. Um chamado para amar como Cristo, servir como Cristo, perdoar como Cristo. Você perceberá que o amor não é apenas um sentimento, é um ministério. Vocês se tornarão co-herdeiros, co-construtores, colaboradores no campo da colheita. Lutará juntos, sonhará juntos, se erguerá juntos e orará sem cessar juntos. É isso que o mundo não entende. É por isso que o inimigo trabalha horas extras para distorcer o significado do amor. Ele quer que persigamos fantasias em vez de abraçar a fé. Ele quer que busquemos borboletas em vez de produzir frutos. Mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole, estes são os sinais de um relacionamento piedoso. Estes são os sinais de escolha divina. Então examine o fruto, não apenas os sentimentos. Olhe além da química e veja se há aliança. Pergunte a si mesmo: eles me tornam mais como Cristo? Encorajam minha obediência? Despertam os dons de Deus em mim? Caminham em humildade? Arrependem-se rapidamente? Buscam a Deus antes de buscar seus próprios desejos? Porque essa é a pessoa apta a caminhar ao seu lado em propósito. Você não pode se dar ao luxo
de ligar seu destino beginnings sem fim. Nunca falharão. Não me importo com o quão atraentes eles são. Não me importo com o quão charmosos eles parecem. Se eles não têm um relacionamento com Deus, não podem guiá-lo no espírito. Se não estão submetidos a Cristo, não saberão como amá-lo, como Cristo ama a igreja. O casamento não é apenas um contrato, é uma aliança espiritual que fortalece ou sabota sua caminhada. Escolha sabiamente, espere fielmente, obedeça plenamente. E eu declaro a cada pessoa que tem orado, jejuado, crido, seu peso não é desperdiçado. Deus não ignorou suas orações. Ele não negligenciou sua fidelidade. Ele viu cada lágrima, cada noite solitária, cada clamor por uma união santa. E Ele é fiel. Ele está preparando algo tão divino, tão extraordinário, que quando finalmente chegar, você cairá de joelhos em gratidão, levantará as mãos e dirá: "Obrigado, Senhor. Isso valeu cada segundo." Mas até lá, até que esse momento chegue, seja fiel. Sirva com alegria. Ame a Deus, com abandono imprudente. Deixe sua vida ser um testemunho de que sua alegria não está enraizada em uma pessoa, mas na presença de Deus. Deixe sua adoração ser mais alta que sua preocupação. Deixe sua obediência ser mais forte que seu anseio. Porque se você pode confiar em Deus no silêncio, Ele o recompensará no centro das atenções. Ele não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Que seu coração não se perturbe. Que não se canse na espera. Pois o Deus que formou as estrelas e as nomeou uma a uma, também conhece os desejos do seu coração. E Ele lhe dará mais do que você pediu, mais do que sonhou, mais do que imaginou, não porque você mereceu, mas porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é amor. E quando essa pessoa entrar em sua vida, enviada pela mão do Todo-Poderoso, não será caos, será confirmação. A paz de Deus inundará seu coração como um rio que nunca seca. Você não terá que forçar, não terá que correr atrás, não terá que implorar pela atenção deles ou questionar seu compromisso, porque o que Deus ordena, Ele sustenta. O que Deus une, Ele protege. E quando suas impressões digitais estão por toda parte, você saberá. Não por borboletas no estômago, mas por quietude em sua alma. Haverá uma clareza que corta a confusão, uma calma que silencia toda voz de dúvida, uma sensação divina de que é isso. Não porque a pessoa é perfeitamente, mas porque a presença de Deus envolve a conexão. Quando Deus escolhe alguém para você, Ele lhe dá mais do que compatibilidade. Ele lhe dá confirmação. Seu espírito dará testemunho. Você não entrará nisso cegamente, entrará com ousadia, porque Deus já terá ido à sua frente. Aquele que Deus escolhe não competirá com seu chamado. Ele o complementará. Não o afastará do seu propósito. O empurrará mais fundo nele. Não o distrairá de sua vida de oração. Intensificará. Não fugirá de sua unção. A protegerá. Não se intimidará com seu fogo. O atiçará, porque eles mesmos foram formados no fogo. Foram refinados, testados, moldados no lugar secreto. E assim como você, eles carregam cicatrizes que se transformaram em testemunhos. É assim que Deus trabalha. Ele tece duas histórias que antes eram escritas separadamente. Ele toma dois vasos e os quebra separadamente para que possa derramá-los juntos e criar algo novo, algo santo, algo indestrutível no espírito. E embora o homem não entenda e o mundo não aplauda, os céus se regozijarão, porque outra aliança foi forjada em obediência. Outra união foi selada por designação divina. Agora deixe-me falar ao seu espírito. Alguns de vocês têm entretido conexões que pareciam certas, mas sentiam-se erradas. Você sorriu através do desconforto. Silenciou seu discernimento. Esperava que o tempo consertasse o que apenas a verdade poderia revelar. Mas o Senhor continuou puxando.
Ele continuou avisando, ele continuou mostrando sinais, porque quando algo não é dele, sua paz estará ausente. E quando sua paz se for, nenhuma quantidade de afeto pode compensar. Deus não abençoará o que ele não construiu. Não ignore seus avisos, não deixe a solidão se tornar seu tomador de decisões. Não trate a solteirice como uma maldição. É uma temporada sagrada. É o solo onde as raízes se aprofundam, onde a identidade é estabelecida, onde a dependência de Cristo se torna inabalável. Não é punição, é preparação. Não é um vazio, é uma sala de aula. E o que você aprende aqui determinará o que você pode carregar lá. Se você pular esta temporada, corre o risco de entrar em um futuro que não está pronto para administrar. Você pode receber uma coisa boa e arruiná-la porque seu coração não estava curado. É por isso que Deus às vezes atrasa o que você ora. Não porque Ele está negando você, mas porque Ele está desenvolvendo você. Ele quer você inteiro. Ele quer você livre. Ele quer você cheio dele antes de trazer qualquer outra pessoa para a sua vida. Porque se você estiver vazio, tentará preencher o vazio com uma pessoa, em vez da presença. E as pessoas nunca foram destinadas a ser sua fonte. Foram destinadas a ser um reflexo de seu amor, um reflexo de sua fidelidade, um espelho que lembra quem você é e de quem você é. É isso que o amor piedoso faz. Não o distrai de Deus. Ele o aponta de volta para Ele. E quando Deus escolhe alguém para você, Ele o equipará para amá-los não com sua própria força, mas com graça sobrenatural. Você será paciente quando for difícil. Você perdoará quando doer. Você orará mesmo quando sua carne quiser lutar. Porque o amor não é apenas uma emoção. É uma decisão. Um compromisso espiritual de ver um ao outro com olhos de misericórdia, com mãos de serviço e com corações submetidos à cruz. Esse tipo de amor muda vidas. Esse tipo de amor reconstrói lares quebrados. Esse tipo de amor ensina às crianças como é Cristo. Ensina a um mundo que observa o que realmente significa aliança. E isso aterroriza o inimigo, porque uma união piedosa é uma das forças mais poderosas na Terra. Não são apenas duas pessoas apaixonadas. São dois guerreiros em acordo. São dois intercessores construindo um legado highlight de fé. São dois soldados em missão para destruir as obras das trevas. O diabo teme relacionamentos piedosos. É por isso que ele tenta falsificá-los. É por isso que ele tenta enviar distrações embrulhadas em charme. É por isso que ele envia parcerias tóxicas vestidas de prazer temporário, porque ele sabe que se você entrar no relacionamento que Deus ordenou, você se tornará imparável. Suas orações abalarão o inferno. Sua unidade desbloqueará bênçãos, não apenas para você, mas para gerações futuras. Então, não ore apenas por alguém que pareça bom. Não ore apenas por alguém que diga as palavras certas. Ore por alguém que esteja ancorado na verdade. Alguém que reverencie a Deus. Alguém que não fuja da correção, mas a acolha. Alguém que não performe santidade em público, mas a viva em privado. Alguém cujo altar esteja ativo, cujo coração seja suave, cujo sim a Deus seja mais alto que seu medo do homem. Esse é o tipo de pessoa que Deus está preparando para você. E o tipo de pessoa que Ele está moldando você para ser. Você não está esperando em vão? Cada dia que você caminha em obediência, está um passo mais perto. Cada vez que você diz não ao compromisso, o céu toma nota. Cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, você se alinha mais profundamente com a vontade de Deus. Ele vê sua determinação, Ele honra suas lágrimas, Ele valoriza sua rendição, porque isso não é apenas sobre casamento, é sobre missão, é sobre o reino, é sobre duas vidas se tornarem uma para a sua glória. E quando Ele os unir, você verá, sentirá o peso do propósito divino, sentirá a presença de Deus
repousando em cada conversa, cada oração, cada decisão. Você não estará apenas apaixonado, estará em alinhamento. E é aí que os milagres acontecem. É aí que os ministérios nascem. É aí que a cura flui e a sabedoria se multiplica. É aí que o inimigo perde o controle sobre sua linhagem. É aí que os ciclos são quebrados e novos começos são estabelecidos. Porque quando Deus escolhe alguém para você, não é apenas sobre compatibilidade, é sobre chamado, é sobre destino, é sobre cumprir uma tarefa divina juntos que nenhum de vocês poderia realizar sozinho. Então, permaneça firme, permaneça com expectativa, permaneça com seus olhos nas colinas de onde vem seu socorro. Não deixe o inimigo convencê-lo a se contentar. Não deixe a impaciência levá-lo à desobediência. Espere no Senhor. Confie em seu tempo. Saiba que o que Ele está preparando para você é mais belo do que qualquer coisa que você poderia orquestrar por conta própria. Ele é fiel. Ele é sábio. E Ele sabe exatamente do que seu coração precisa, mesmo quando você não sabe. Ele é o autor da sua história. E quando ele virar a página e o capítulo começar com essa pessoa entrando na sua vida, tudo fará sentido. Cada oração, cada atraso, cada porta fechada, cada noite solitária, tudo valerá a pena, porque o que Deus ordena, nenhum homem pode amaldiçoar. O que Deus une, nenhum diabo no inferno pode separar. E quando esse momento finalmente chegar, quando a mão divina de Deus levantar o véu e mostrar o que Ele preparou, não será sutil, não será vago, será inegável. Você o verá com olhos espirituais. Você o sentirá nas profundezas do seu espírito, porque quando Deus orquestra uma união, ela carrega sua fragrância, ecoa sua palavra, alinha-se perfeitamente com o ritmo do céu. Você não precisará manipulá-la. Não precisará se preocupar se eles ficarão. Você não precisará perder o sono imaginando se isso é real, porque Deus não é o autor da confusão. Ele é o doador da clareza, e seus dons vêm embrulhados em paz. Quando Deus escolhe alguém para você, esse relacionamento não competirá com sua paz. Ele a completará. E ouça-me, esse tipo de relacionamento não significa que você não enfrentará tempestades. Não significa que as provações não virão, mas significa que, quando os ventos soprarem, vocês segurarão as mãos em oração, não apontarão dedos em culpa. Significa que vocês se ajoelharão diante do trono juntos antes de correrem para o orgulho. Significa que vocês cobrirão um ao outro com graça, não com crítica. Significa que suas batalhas não serão um contra o outro, serão contra o inimigo que teme sua união. Porque quando vocês são unidos por Deus, vocês lutam um pelo outro, não um contra o outro, e vocês caminham pelo fogo, não sozinhos, mas com Cristo no meio, moldando vocês, fortalecendo vocês, santificando vocês. O que o mundo chama de fardo, Deus chama de bênção disfarçada. E o que o inimigo quis para o mal, Deus transforma em bem quando ele é o centro da sua aliança. Veja, a bênção de um parceiro piedoso não é encontrada apenas nos altos, é forjada nos baixos, está nas intercessões da meia-noite, está no perdão silencioso, está na morte diária de si mesmo, para que Cristo possa viver mais plenamente no seu amor. E quando o mundo vir esse tipo de amor, saberá que não vem do homem, vem de Deus, porque refletirá o céu. É por isso que Deus é tão intencional com sua vida. É por isso que Ele fecha portas. Você quer que elas sejam abertas. É por isso que Ele remove pessoas que você implora para ficarem. É por isso que Ele o chama para temporadas de quietude quando você quer ação. Porque Ele não está apenas protegendo seu coração. Ele está preservando seu propósito. E quando Ele escolhe alguém para você, não é aleatório. Não é uma recompensa. Não é um favor. É uma realização.
Uma realização de orações que você sussurrou em lágrimas. Uma realização de crescimento que ele desenvolveu em silêncio. Uma realização de destino. Ele escreveu antes que você desse seu primeiro suspiro, porque muito antes de você conhecer essa pessoa, Deus já estava trabalhando na vida dela. Ele já a estava moldando para você, assim como estava moldando você para ela. Então, não apresse o processo. Não se ressinta com a preparação. Deus está construindo algo eterno, algo inabalável, algo puro. Ele não está interessado em conexões superficiais. Ele está preparando uma conexão de alma. E quando essa união vier, você olhará para trás e agradecerá a Deus por não lhe dar o que você queria antes. Agradecerá a Ele por cada porta fechada, por cada mensagem não respondida, por cada coração partido que o empurrou para mais perto dele. Porque o que ele tem reservado é santo. E ouça-me, Deus nunca enviará alguém que faça você questionar seu valor. Ele nunca lhe dará alguém que o afaste dele. Ele nunca plantará confusão em seu espírito. Quando for de Deus, o fruto será bom, o solo será firme, o fundamento será Cristo. E às vezes, Deus até testará seu coração antes de abençoá-lo. Ele perguntará: você quer isso mais do que me quer? E até que sua resposta seja não, até que sua alma diga: Senhor, mesmo que eu caminhe esta vida sozinho, contanto que eu tenha você, tenho tudo. Só então ele confiará em você com o tipo de amor que reflete o dele. Porque se você fizer de uma pessoa seu Deus, você esperará que ela faça o que apenas Deus pode fazer. Você esperará que eles o curem, o completem, o validem. E esse é um fardo que nenhum humano foi projetado para carregar. Mas quando Deus é o primeiro em sua vida, quando Ele é sua fonte e seu sustentador, então e somente então você pode amar outro com liberdade, não com necessidade, com força, não com insegurança, com verdade, não com medo. Esse é o tipo de amor que Deus está chamando você para dentro. Não um amor que o drena, não um amor que o fere, não um amor que controla, ou manipula, ou exige, mas um amor que espelha Cristo. Um amor que dá, um amor que serve, um amor que dá sua vida, um amor que constrói altares em casa, um amor que deixa um legado de santidade nos filhos e netos e bisnetos que se levantarão e chamarão o Senhor de fiel. E alguns de vocês, ouçam, alguns de vocês estão em uma temporada de espera e estão cansados. Estão perguntando a Deus, quanto tempo mais? Você vê outros se casando, construindo famílias, caminhando em companhia, e se pergunta se Deus se esqueceu de você. Mas deixe-me dizer algo que libertará seu coração. Deus nunca está atrasado. Ele é sempre intencional. Cada atraso é proposital. Cada silêncio é estratégico. Cada não é proteção. E cada sim é preparação. Você não está atrasado. Você não é negligenciado. Você não é não amado. O céu o vê. O céu está a seu favor. E Deus está escrevendo uma história que o deixará maravilhado. Você acha que está esperando por uma pessoa, mas Deus está posicionando você para uma promessa. Você acha que é sobre romantismo, mas Deus diz que é sobre revelação, revelando a você o que realmente é o amor, quem ele realmente é e quem você realmente é nele. E quando o dia chegar, quando você estiver de mãos dadas com aquele que Deus escolheu, você saberá. Não saberá por quanto eles o lisonjeiam. Não saberá por quão bem eles parecem ou o que possuem. Você saberá porque quando você orar, o céu se abrirá. Quando você adorar, o Espírito se moverá. Quando você falar a verdade, eles a ecoarão. Quando você chorar, eles o cobrirão em oração. Quando você ficar de pé, eles ficarão com você. E quando você cair, eles o lembrarão da graça. Isso não é apenas amor. Isso é propósito. Isso não é apenas atração. Isso é missão. Isso não é apenas romantismo. Isso é justiça caminhando em acordo. Duas pessoas.
uma visão. 2 corações, uma missão. 2 almas, um espírito. O espírito do Deus vivo soprando em sua união. É isso que Deus deseja para você. É para isso que Ele tem preparado você. É isso que suas lágrimas têm regado. É isso que suas orações têm moldado. E quando acontecer, você verá suas impressões digitais em cada detalhe. Sentirá sua alegria em seus ossos, ouvirá sua voz sussurrando. Este é aquele que preparei para você. E quando você chegar a esse momento, quando Deus trouxer aquele que Ele escolheu para a sua vida, não o trate como comum. Não o trate como ordinário, porque você não está entrando em um relacionamento. Você está entrando em uma aliança. Este é um compromisso divino, não uma conexão casual. Você não está brincando com emoções. Você está participando de profecia. Você está caminhando em algo sagrado, algo selado no reino celestial antes de ser revelado. Então, honre-o, valorize-o, proteja-o, porque qualquer coisa que Deus unge, Satanás ataca. Mas não tema o ataque. Não se abale pela oposição, porque o que Deus une, nenhuma força no inferno pode separar. Esse tipo de união não apenas sobrevive às provações, brilha através delas. Não apenas suporta a pressão, fica mais forte sob ela. Porque não está construído sobre areia, está construído na rocha sólida de Cristo. Veja, quando Deus está nisso, ambos morreram para si mesmos. Ambos estão ancorados na graça. Ambos estão cheios do Espírito Santo. E quando 2 pessoas cheias do Espírito se unem, milagres acontecem. Isso não é apenas casamento. Isso é ministério. Isso não é apenas companhia. Isso é poder do reino. Então, pare de procurar alguém que simplesmente marque caixas. Pare de esperar por alguém que se encaixe na sua lista. Comece a pedir a Deus que envie a pessoa que se encaixa no propósito dele para a sua vida. Porque aquele que ele escolhe para você não o distrairá do seu chamado. Ele aprofundará seu chamado. Não o puxará para o conforto. Ele o empurrará para o destino. E o amor que vocês construírem não desvanecerá quando a beleza desvanecer ou quando as circunstâncias mudarem. Não, ele queimará mais brilhante, porque não é alimentado por sentimento. É alimentado por fé. E alguns de vocês têm carregado feridas de relacionamentos passados. Vocês deram seu coração a pessoas que o maltrataram. Foram traídos, abandonados, abusados e agora se perguntam se o amor verdadeiro existe. Deixe-me dizer algo. O que aconteceu com você não foi rejeição de Deus. Foi redirecionamento dele. Ele permitiu a dor, não para puni-lo, mas para prepará-lo. Ele permitiu a quebra, para que pudesse começar a bênção. Porque às vezes, Deus tem que deixar seu coração quebrar para mostrar onde realmente está sua esperança. Se você tivesse se casado com aquela pessoa, teria perdido a plenitude do que ele tinha para você. Se você tivesse ficado naquele relacionamento tóxico, teria sufocado seu espírito. Se você tivesse forçado aquela porta a abrir, teria caminhado para a destruição. Mas louve a Deus, ele interveio. Louve a Deus, ele o amou demais para deixar você se contentar. Louve a Deus, ele sabe o que é melhor, mesmo quando não sabemos. Então, que a cura comece. Deixe o passado ir. Perdoe aqueles que o machucaram. Não porque eles merecem, mas porque você merece liberdade. Deixe Deus lavar seu coração com seu amor. Deixe-o restaurar o que foi roubado. Deixe-o reconstruir o que foi destruído. Porque o Deus que criou o universo não se esqueceu de você e ele ainda está escrevendo sua história. E ouça-me, Deus não está preparando uma pessoa que o completará. Você já está completo em Cristo. Ele não está enviando alguém para resgatá-lo. Você já foi resgatado pela cruz. Ele está enviando alguém que caminhará com você. Não à sua frente, não atrás de você, mas ao seu lado. Porque o amor do reino é parceria, não posse.
É rendição, não controle. É centrado em Cristo, não centrado em si mesmo. E quando for a escolha de Deus, as evidências serão inegáveis. Você terá paz que não faz sentido. Sentirá alegria que não depende de circunstâncias. Sentirá alinhamento não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. A palavra de Deus ganhará vida em sua união. A oração se tornará seu fundamento. A adoração se tornará sua linguagem. O sacrifício se tornará seu ritmo. E o inimigo tremerá, porque ele sabe que quando dois caminham juntos, na vontade de Deus, montanhas se movem, correntes se quebram e legados nascem. É por isso que Satanás trabalha tanto para destruir relacionamentos piedosos antes que comecem. Ele quer confundi-lo, atrasá-lo, distraí-lo. Ele quer convencê-lo de que você perdeu seu momento. Ele quer que você se contente com menos. Ele quer você preso em ciclos de conexões falsificadas, desperdiçando tempo com o que parece bom, mas não é de Deus. Mas hoje eu declaro sobre você: não mais falsificações, não mais atrasos, não mais confusão. Deus está trazendo clareza. Ele está lhe dando discernimento. Ele está elevando seus padrões, não com base em suas preferências, mas com base em suas promessas. Você está saindo do seu próprio entendimento e entrando na revelação divina. Você está saindo do medo e entrando na fé. E quando Deus revelar aquele que Ele escolheu, você não duvidará. Será confirmado por seu espírito, confirmado por sua paz, confirmado por sua palavra. E para aqueles que já estão em relacionamentos, digo isto: se Deus os uniu, lute por isso. Guarde-o. Ore por isso. Cresça nisso. Deixe de lado seu orgulho. Pegue sua cruz, perdoe frequentemente, fale vida, escolha a humildade, escolha a graça, porque o amor não é apenas algo que você sente, é algo que você escolhe. E quando você escolhe amar da maneira que Cristo o ama, o céu se alegra e o inferno recua. Este é o momento de ficar sério sobre quem está falando ao seu coração. Este é o momento de avaliar seus relacionamentos, não pelo conforto, mas pelo chamado. Quem está ajudando você a caminhar mais perto de Jesus? Quem está empurrando você para seu destino? Quem está afiando sua fé? Porque quem você deixa entrar em seu coração moldará sua vida. É por isso que Deus é tão protetor do seu caminho. Ele sabe que uma conexão errada pode atrasar sua missão, mas uma conexão certa pode acelerar seu propósito. E se você ainda está esperando, não perca o coração. Não pare de orar. Não pare de acreditar. Não deixe a solidão enganá-lo. A solteirice não é uma maldição. É uma temporada sagrada. É um tempo para conhecer a Deus sem distrações. É um tempo para curar, crescer, construir, servir, tornar-se. E se você fizer do jeito de Deus, Ele o abençoará de maneiras que você nunca imaginou. Então pergunte a si mesmo hoje, não apenas por quem estou esperando, mas quem estou me tornando enquanto espero? Você está se tornando o tipo de pessoa por quem está orando? Está cultivando uma vida que pode sustentar o amor? Está buscando primeiro o reino e confiando que tudo o mais será acrescentado? Porque quando o momento for certo, quando seu coração estiver pronto e a pessoa que Deus preparou estiver no lugar, Ele fará isso. Ele os unirá. Não porque você forçou, não porque você correu atrás, mas porque você confiou nele. E quando você olhar nos olhos daquele que Ele escolheu, verá um reflexo do seu amor. Verá um vislumbre da sua glória. Verá a evidência de que Deus ouve, Deus se importa e Deus cumpre suas promessas. Porque Deus não escreve histórias pela metade. Ele não é o autor de começos sem finais. Ele não planta sem propósito. Ele não desperta seu coração por algo santo, apenas para deixá-lo vazio. Não, amigo. Quando Deus se move, Ele completa o que começa. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quando Ele autora sua história de amor,
não é escrita em tinta que desvanece, mas no sangue eterno do Cordeiro. Está selada em aliança e embebida em graça, e alguns de vocês podem se sentir indignos. Você diz: como Deus poderia escolher alguém para mim depois do que fiz, depois de onde estive, depois das pessoas que deixei entrar e das coisas que permiti? Mas ouça-me agora. Seu passado não o desqualifica. Ele o prepara. Ele o refina. Ele o humilha, para que você nunca esqueça quem recebe a glória quando a bênção vier. Você pode ter sido quebrado, mas nosso Deus é o mestre oleiro. E o que ele forma a partir dos pedaços quebrados é mais belo do que o que nunca foi quebrado. Veja, aquele que Deus escolhe para você não ficará confuso com suas cicatrizes. Eles as honrarão. Eles o verão através dos olhos da redenção, não do julgamento. Eles reconhecerão a graça de Deus em sua vida, porque a mesma graça foi derramada sobre eles. Eles não fugirão do seu passado, correrão com você para o futuro. Porque quando duas pessoas que foram redimidas se unem, o inferno treme e o céu canta. Então, não esconda sua história, não diminua seu testemunho. Não use uma máscara para impressionar alguém. Seja real, seja inteiro, seja curado. A pessoa certa não precisa de perfeição, ela precisa de verdade. Não está procurando uma fachada impecável, está procurando alguém que passou pelo fogo e saiu ainda louvando. Alguém que caminhou por tempestades, mas manteve os olhos em Jesus. Alguém que passou pelo vale e ainda carrega o óleo da unção dele. Porque quando Deus escreve uma história de amor, não é sobre status, é sobre espírito. Não é sobre combinar hobbies, é sobre combinar corações. Corações que ardem por seu nome. Corações que estão rendidos, corações que estão prontos para construir algo que glorifica o céu mais do que agrada a terra. E ouça, quando essa pessoa entrar em sua vida, ela não o completará. Ela complementará o Deus em você. Não o consertará. Confirmará o que Deus já falou sobre você. Não o levará ao pecado. O levará a níveis mais profundos de santificação, intercessão e intimidade com o Pai. Esse é o padrão. É isso que você espera. É isso que você prepara. É isso que você ora. Você ora porque isso é mais do que amor. É sobre legado. É sobre construir um lar que ecoará com adoração. Um casamento que será um farol em um mundo escuro. Uma aliança que se manterá como um testemunho do poder de Deus para unir duas almas para sua glória. É por isso que o peso importa. É por isso que você importa. E quando o inimigo tentar sussurrar que é tarde demais, que você é velho demais, que perdeu seu momento, repreenda-o. Repreenda-o com a palavra. Declare que seus tempos estão nas mãos de Deus. Declare que Abraão tinha 100 anos e Sara 90, quando a promessa se cumpriu. Declare que Ruth encontrou Boaz após grande perda. Declare que o tempo de Deus é sempre perfeito e seus planos nunca falham. Ele sabe como alinhar seu caminho com a pessoa certa no momento certo. Ele sabe como preparar dois corações em lugares diferentes através de jornadas diferentes para uma intercessão divina. E quando isso acontecer, não haverá esforço, não haverá pânico, haverá paz. Não a paz que o mundo dá, aquela que depende de circunstâncias e sentimentos, mas a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento. Essa paz guardará seu coração e sua mente. Essa paz acalmará toda dúvida. Essa paz será sua confirmação. E deixe-me dizer algo mais. Quando Deus escolhe alguém para você, eles não o afastarão do seu chamado. Eles o empurrarão mais fundo nele. Você pregará com mais ousadia, orará por mais tempo, servirá com mais força. Porque o amor, o verdadeiro amor piedoso, não é uma distração do ministério, é um catalisador para ele. Essa pessoa orará com você antes das decisões, jejuará com você quando as batalhas surgirem, sonhará com você, não de riqueza e status,
mas de almas salvas, nações alcançadas e Cristo exaltado. Isso é amor, isso é propósito, isso é o céu encontrando a terra no espaço sagrado da aliança. Então, não tema estar sozinho. Tema estar com alguém que não foi enviado por Deus. Tema o compromisso que vem com a impaciência. Tema o embotamento do seu fogo apenas para manter alguém que nunca foi destinado a caminhar com você. Porque a pessoa errada custará mais do que tempo. Pode custar seu chamado se você não for cuidadoso. Mas quando for a pessoa certa, quando for aquela de Deus, tudo se alinha. Sua paz aumenta, sua alegria se multiplica, seu foco se aguça e seu coração se expande para amar como Cristo, sacrificialmente, apaixonadamente, sem medo. Então hoje eu o desafio. Eleve sua fé, eleve seus padrões, eleve suas expectativas, não com base na carne, mas com base no Espírito. Peça a Deus que o prepare para a pessoa que Ele está preparando para você. Peça-lhe que pode o que precisa ser cortado. Peça-lhe que alinhe sua vida com sua vontade, para que quando o momento chegar, você não o perca, você não terá que correr atrás, não terá que se comprometer, não terá que implorar. Quando for de Deus, virá com honra, virá com clareza, virá com confirmação através de sua palavra, sua paz e seu povo. E quando você finalmente segurar aquela mão na sua, quando caminhar adiante, não em fantasia, mas em fé, você olhará um para o outro e saberá que isso é santo. Isso é sagrado. Isso não é apenas um romantismo, isso é um movimento de Deus. Então, digo a você agora, levante sua cabeça, filho de Deus. Levante seus olhos além do que você vê, além da solidão, além da confusão, além da espera. Pois seu Deus não está silencioso. Ele não está distante. Ele está trabalhando mesmo agora no invisível. Ele está alinhando corações, mudando linhas do tempo, orquestrando encontros divinos e preparando um caminho que só Ele pode traçar. Não se contente com menos do que Ele prometeu a você. Não se curve à impaciência, ou ao medo, ou à pressão deste mundo. O mundo diz para você correr atrás da química. Deus diz para buscar aliança. O mundo diz para você se apaixonar. Deus o chama para permanecer no amor. O mundo diz para você procurar perfeição. Deus o chama para esperar por propósito. E quando você escolher o caminho dele, quando você entregar seu coração completamente em suas mãos, ele não o decepcionará. Alguns de vocês têm orado em lágrimas. Alguns de vocês clamaram: Senhor, quando? Senhor, como? Senhor, por quê? E o céu ouviu você. Os anjos registraram seus clamores. E eu declaro a você agora: sua fé não foi em vão. Cada momento de obediência, cada ato de confiança, cada vez que você se afastou do compromisso e escolheu esperar em Deus, foi visto, foi honrado, e a recompensa virá. Mas ouça-me bem, a recompensa não é apenas uma pessoa, a recompensa é a presença daquele que segura seu futuro. A recompensa não é apenas casamento, é maturidade, é caminhar na plenitude da vontade de Deus. Saber que mesmo que ninguém mais caminhe com você, Jesus nunca o deixará. E se ele for suficiente, então quando alguém entrar em sua vida, não será porque você estava vazio, será porque você já estava cheio. Então, eu o desafio hoje. Permaneça firme em sua fé. Mantenha seu óleo cheio. Mantenha sua lâmpada acesa. Permaneça na palavra. Permaneça em oração. Deixe Deus moldá-lo, formá-lo, refiná-lo. Porque Ele não está apenas preparando um relacionamento, Ele está preparando um testemunho. Ele está formando uma união que não apenas o abençoará, mas impactará gerações. O mundo precisa ver como é o amor verdadeiro, amor que honra a Deus, amor que reflete Cristo, amor que serve, sacrifica e perdura. Esse tipo de amor não acontece simplesmente. Nasce na rendição, é criado na obediência, é sustentado pela graça e começa com você aqui, agora. Então,
Confie no autor da sua vida. Confie naquele que numerou seus cabelos, que contou suas lágrimas, que gravou seu nome na palma de sua mão. Confie naquele que deu o seu único filho por você. Ele não o trouxe até aqui para abandoná-lo agora. E quando esse dia chegar, seja em um mês, em um ano ou em um momento que você nunca esperou, quando Deus colocar aquele escolhido diante de você, você saberá. Você chorará lágrimas de gratidão, cairá de joelhos em adoração. E você se lembrará que cada atraso não foi negação, foi preparação divina. Então, viva pronto, ame livremente, obedeça rapidamente e caminhe pela fé, não pela vista. Porque quando Deus escolhe alguém para você, isso muda tudo. E então eu pergunto agora, você confiará nele com seu coração? Você entregará sua linha do tempo, suas expectativas, suas feridas, seus sonhos? Você ousará acreditar que o Criador do céu e da terra sabe o que é melhor para você? Então levante-se, amado. Levante-se com fogo em sua alma. Levante-se com paz em seu coração. Levante-se com fé em seus passos e caminhe ousadamente para seu destino, pois sua história não acabou. Ela apenas começou e o melhor, sim. O melhor ainda está por vir. O sermão sobre relacionamentos ordenados por Deus tocou profundamente meu coração, reforçando a importância de confiar no plano divino em meio às incertezas da vida. A mensagem de que Deus escolhe alguém, não por acaso, mas por um chamado, ressoa com a fé brasileira, onde a espiritualidade guia nossas decisões mais íntimas. Aprendi que a espera, muitas vezes dolorosa, não é um castigo, mas uma preparação para algo sagrado. No Brasil, onde valorizamos laços familiares e comunitários, essa ideia me fez refletir sobre como o amor verdadeiro deve refletir propósito, não apenas emoção. A lição de que um parceiro escolhido por Deus nos aproxima dele e não nos afasta é um lembrete poderoso para não ceder à pressão social por companhia, tão comum em nossa cultura festiva e relacional. Aplicando isso à vida, decidi cultivar paciência e fortalecer minha conexão com Deus, especialmente em momentos de solidão. Em vez de buscar conexões superficiais, quero me preparar para ser a pessoa que reflete os valores de uma aliança divina. Alguém que ora, perdoa e vive com propósito. No contexto brasileiro, isso significa resistir à tentação de relacionamentos impulsivos e valorizar a oração e o discernimento, como fazemos em nossas comunidades religiosas. A mensagem de que o atraso é desenvolvimento me inspira a enxergar cada temporada de espera como uma oportunidade de crescimento espiritual, algo que ressoa com a resiliência do povo brasileiro frente às adversidades. Além disso, o sermão me desafiou a elevar meus padrões, não com base em aparências, mas no caráter e na fé. Vou aplicar isso sendo mais intencional em minhas escolhas, buscando relacionamentos que glorifiquem a Deus e construam legados como sonhamos em nossas famílias. Essa mensagem é um convite para vivermos com coragem, fé e obediência, confiando que Deus está escrevendo uma história de amor que superará todas as nossas expectativas. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor divino e se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão que edifica. Deixe seu comentário abaixo, contando como Deus tem falado com você ou o que você aprendeu hoje. Sua interação faz diferença e ajuda a nossa comunidade a crescer na fé. Vamos juntos glorificar a Deus e inspirar mais vidas.